Mateus. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Versículo 15, 16, 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 15, 16 e 17. Estava meditando na palavra do Senhor nessa tarde. Escrevi, até agora eu não sei o que Jesus vai dizer. Mas ultimamente Ele tem me surpreendido, porque eu fiz um pacto com Ele. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um acordo com Deus. E eu disse para Ele que se Ele me levasse para pregar, eu nunca diria o que eu queria dizer, mas eu diria o que Ele me mandasse dizer. Eu vou dizer o que Deus mandou te dizer nessa noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 15, 16 e 17, diz assim, ó: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Jesus está falando de uma multidão que foi lá para escutar Ele. E Ele vai contar parábolas para essa multidão. E Ele vai dizer que nem todo mundo que está na multidão está ouvindo. E que nem todo mundo que está na multidão está com os olhos abertos. E que nem todo mundo que está na multidão está com o coração entendendo o que Deus está falando através de Jesus. É isso que Ele disse aqui. E Ele vai continuar dizendo: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Oh, aleluia! Tem gente de olho aberto aqui nessa noite. Tem gente de ouvido aberto aqui nessa noite. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite, faz uma oração comigo, para que essa palavra tenha um poder na sua vida, para que Jesus Cristo entre com uma semente poderosa nessa noite no seu coração, para que você possa ouvir e ver Jesus fazendo coisas grandes, amém? Senhor maravilhoso e bendito, santo é a tua palavra, poderosa, Senhor, e eficaz para fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Nesta noite nós estamos com o nosso coração, Senhor, os nossos ouvidos e olhos bem atentos, meu Pai, à tua palavra. Que o Senhor fale conosco de uma maneira abundante, poderosa, Senhor. Que cada coração saia daqui entendendo a sua porção. Que cada pessoa saia daqui carregando para a sua casa uma palavra que vai modificar a sua maneira de enxergar Jesus. Uma palavra que vai modificar a sua semana, Senhor. Uma palavra viva, poderosa, Senhor. Uma palavra transformadora, meu Deus. É o desejo do nosso coração que esta palavra entre em nós, Senhor, e fique aqui guardada, Senhor, em nosso coração até o tempo oportuno de produzir frutos abundantes, Senhor. Enquanto ela está guardada em nós, que a sua raiz aumente em nossas vidas e que a nossa raiz na sua casa aumente também, Senhor, para que no tempo da chuva, da adversidade ou da seca, Senhor, nós não venhamos tombar nem cair, mas com raízes fortes estejamos edificados e de pé, Jesus, por causa da tua palavra. Amém. Jesus esteve nessa terra por um período, pregando por um período de 3 anos. Está relatado nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Tudo que Jesus fazia com direcionamento profundo de Deus. Jesus acordava já com o itinerário planejado no céu. Jesus já levantava, diferente de mim e de você que fazemos planos e às vezes as coisas mudam, um carro que bate, um feijão que queima, não é verdade? Mas Jesus acordava com um itinerário bem definido por Deus. Em consonância com Deus, Ele fazia todas as coisas aqui na terra. Neste dia aqui, em que Jesus diz essas palavras,
A Bíblia vai dizer aqui no começo do capítulo 13 de Mateus, que Jesus saiu de casa, está aqui no capítulo 13, versículo 1. Ele saiu de casa e foi até o mar. E quando ele vai até o mar e ele está sentado, uma multidão vai se achegando a Jesus. Ele sabia que aquele povo ia lá. Ele sabia o que tinha ido fazer lá. Eu sei o que vim fazer aqui nessa noite. E eu também sei o que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no capítulo 13 de Mateus. Ele vai ensinar nessa noite. A Bíblia diz que ele está sentado, a multidão chega. Então Jesus entra em um barco, como lhe era de costume. Vai se afastar um pouquinho da praia, da beira da praia ali. E vai sentar no barco enquanto a multidão está em pé. Tudo isso está escrito em Mateus. A multidão em pé vendo Jesus. Aquele dia não é dia de curar. Aquele dia não é dia de libertar. Aquele dia não é dia de salvar. Aquele dia não é dia de liberar virtude. Aquele é o dia de ensinar. Nem todo dia Jesus vai curar. Nem todo dia haverá libertação. Ele pode fazer, eu te falei que ele faz. Mas todo dia ele nos ensina alguma coisa. Quer por aquilo que nos deu, quer por aquilo que não nos deu. E aquele dia está marcado na agenda de Jesus, em consonância com o céu, que é dia de ensinar o povo. E ele vai ensinar o povo. E qual é a motivação que Jesus tem para ensinar? Ora, aquele que aprende a palavra, a Bíblia diz que ouve e guarda. Aquele que guarda tem parte com ele. E quem tem parte com ele é morada de Deus. É por isso que Jesus não queria só curar, porque um curado podia ir embora como os leprosos, os 9 dos 10, ir embora e nunca mais voltar. Mas alguém que aprendeu não sai da presença. Quem aprendeu, nem que ele deu uma vaciladinha, mas ele aprendeu e volta para a presença. Aquele dia Jesus não queria curar, Jesus queria ensinar para quê, Renata? Para fazer morada. E aí ele vai ensinar, ele vai liberar parábolas. O que é parábola? Vem do grego e significa comparação. Colocar as coisas lado a lado para comparar, para entender. Então Jesus pegava coisas da terra para comparar com as coisas do céu, para ensinar sobre o reino dos céus. A parábola não existe só no Novo Testamento. Essa pequena história com coisas do cotidiano, do dia a dia, com o intuito de ensinar algo ou de expressar um conhecimento, não existe só no Novo Testamento. Você pega o Velho Testamento e você vai ver em Juízes, lá no Juízes capítulo 9, que houve uma parábola sobre árvores para falar de um reino. Você pega o profeta Natan, quando ele vai repreender Davi, ele conta uma parábola, que tinha um homem muito rico e muito pobre. O pobre só tinha uma cordeira pequena, que é a Betseba. Enfim, parábola não tem só no Novo Testamento, também tem no Velho Testamento. Lá em Isaías tem uma parábola sobre a vinha. Lá em Ezequiel tem uma parábola. Então parábola não é um recurso só de Jesus. No Velho Testamento também eram ditas parábolas, histórias pequenas com o intuito de ensinar. Amém? Amém. Qual é a diferença das parábolas do Velho Testamento e do Novo Testamento? Ora, no Velho Testamento foi profeta que falou parábola. No Velho Testamento foi gente que queria liderança que falou parábola. E no Novo Testamento foi o Filho de Deus que contou as parábolas. A diferença é o narrador. Por quê, Renata? Porque o narrador do Velho Testamento era homem, mas o narrador do Novo Testamento era Deus em forma de homem. Então no Novo Testamento Jesus vem com parábolas, histórias comparativas curtas para ensinar. Quantos aprenderam que é parábola? Diga amém. Amém. E ele vai contar 7. Quantas parábolas? 7. Mas ele divide. Um pouco é para todo mundo e um pouco é só para discípulo. Existem coisas que Jesus vai falar para muitos, mas existem coisas que Jesus vai falar só para discípulo. E aí agora ele vai começar uma parábola para a multidão. E a parábola é sobre um semeador que saiu com sementes nas mãos. E ele vai percorrer 4 caminhos. É uma parábola conhecida. Quantos já ouviram essa palavra? Diga eu. Jesus saiu de casa
casa para ensinar e vai falar sobre a parábola do semeador. Tinha um semeador com semente na mão. Ele tinha um propósito. O propósito era lançar a semente. Há um propósito de Deus aqui nessa noite. Ele está lançando sementes nessa noite. Eu não estou entendendo, Renata. Ele está lançando palavras nessa noite. E a palavra que ele lançava vai encontrar 4 tipos de terreno. Eu não quero ser o primeiro, não quero ser o segundo, também não quero ser o terceiro. Eu quero ser o último terreno. Por quê, Renata? Porque no último a palavra entra, porque a terra é boa. E a palavra cria raízes, porque a terra é boa. A primeira vez que ele lança no meio do caminho. E o que acontece? As aves comem, as aves do céu vêm e comem a palavra. É aquele que ouve, mas o maligno tira a palavra dele. Não adianta você vir no culto nessa noite, ouvir a palavra e esquecer dela. É preciso que você venha no culto hoje, na quarta, na terça, na sexta, e que a palavra entre. O que é que o salmista vai dizer? A tua palavra eu escondi. Sabe o que o salmista estava dizendo? Eu sou terra boa, a palavra que veio de lá eu enterrei, eu coloquei aqui dentro. Aí ele vai dizer, a primeira terra é no meio do caminho, vem as aves, leva embora. Que a palavra de hoje não saia do seu coração. Levanta a sua mão, que eu quero liberar uma palavra. Em nome de Jesus, não sairá do seu coração. Você vai se lembrar da pregação dessa noite por dias, horas, meses, anos, até Jesus voltar. O segundo terreno, ele está caminhando e vai lançando sementes, caiu nos pedregais. Não tinha terra bastante. A palavra até nasceu, e nasceu rápido, mas chegou o sol e secou. Recebem a palavra, mas não tem raiz. A angústia e a perseguição levam a palavra embora. Mas nós cantamos que nós temos raiz nessa noite. Ou você acha que este culto é uma obra do acaso? Este culto foi escrito e desenhado pela mão do Espírito Santo. E ele disse, vai cantar esse, vai orar assim, vai chamar a irmã para pegar, vai chamar isso, vai acontecer assim. Ei, a palavra do Senhor nesta noite não sairá do seu coração. Existem pessoas que até vêm na igreja, mas na primeira prova ele desiste da palavra. O terceiro terreno caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Espinho remete a pecado. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que começou a crescer na terra espinhos e abrolhos. Então o pecado da concupiscência, o pecado do desejo das riquezas, da avareza, tira o lugar da palavra. Ei, meu querido, não adianta trabalhar, e essa palavra tem endereço certo. Não adianta se matar trabalhando, se a mão do Senhor não estiver prosperando. Não adianta. Mas se você estiver com a palavra arraigada aqui, ó, aqui dentro, toda boa palavra dita a Israel não voltou atrás. Não adianta se matar trabalhando e esquecer as coisas do céu. É necessário trabalhar sim, mas com o coração ligado lá. Tem gente dizendo, pastor, eu vou fazer tudo, eu vou trabalhar agora, eu vou trabalhar bastante. Agora chegou a estação, Deus está falando aqui nessa noite. Chegou a estação da minha vida que agora eu vou trabalhar. E Deus está te dando um novo direcionamento. Não é estação de trabalho na terra, é estação de jejum e oração. Não é estação de trabalho aqui, é estação de semear nas alturas. É estação de semear lá no céu. É irimi mandarash, irimi odarai. Em terceiro lugar, o Espírito chegou e invadiu a palavra. Perdeu, não virou nada. Mas no quarto lugar, a palavra caiu em terra boa e deu fruto. Aleluia. Oh, aleluia. Boa é a palavra do Senhor, e ela vai frutificar na vida daqueles que estão com ouvidos e olhos abertos. Oh, aleluia, Jesus. Jesus está contando essa parábola porque tinha no meio daquela multidão gente de todo tipo. De terra boa, terreno espinhoso, de terra espinhosa até meio do caminho, de meio do caminho até pedregais. Tinha gente de todo tipo ali. Jesus conhecia cada um dos que estavam ali. E é por isso que ele lança essa palavra para todo mundo. Todo mundo ouviu, a multidão escutou essa palavra. E aí
Jesus, por que o Senhor fala por parábola para esse povo aí? Aí Jesus disse assim: eu falo por parábola, primeiro porque estava profetizado lá em Salmos, o Salmo de Asaf dizia: e abrirei a boca com parábolas e enigmas. E porque eu sei quem são os meus. Jesus disse assim, ó: eu falo por parábolas, porque os meus conhecem as palavras que eu lanço, mas os que não são meus não entendem a minha palavra. Eu fiquei pensando: Jesus, mas o que o Senhor quer dizer para a tua igreja nessa noite acerca disso? E Jesus me falou que nós não temos noção, entendimento, nós não temos a perspectiva, não tínhamos, a partir de hoje teremos, do quão precioso é vir na igreja, ouvir a palavra, entender a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, andar na palavra, ler a palavra em casa. A gente acha que isso é coisa corriqueira, mas não é. É privilégio de quem ama a Deus. Tem um bando de gente lendo a Bíblia e distorcendo tudo. Por quê? Porque não é ovelha, porque não faz parte do aprisco, porque não entendeu a palavra. Mas você entendeu, os seus olhos foram abertos, o Espírito veio sobre ti e te deu o entendimento da palavra. Isso não é pouca coisa, igreja. Você pegar a Bíblia, ler e entender não é pouca coisa. É sinal de que o teu Espírito comunica com o Espírito de Deus, que você é de Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. A gente acha que é corriqueiro vir na igreja e entender o que o pastor falou. Não é corriqueiro, não. É sinal de que o Espírito Santo já trabalhou, já fez morada, já abriu os seus olhos e você já entendeu quem Jesus é. E aí Jesus vai falar para eles assim, ó: tem um monte de gente aí no meio que tem um coração que não entende nada. Eu falo, eles não entendem porque eles não são meus. E aí Jesus vai dizer assim, ó, que é necessário que eles ouçam a palavra e compreendam com o coração. Porque quem ouve a palavra e compreende se converte. Quem ouve a palavra de verdade e entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, ele não consegue mais fazer a outra rota a não ser o caminho de Jesus. Por quê? Porque ouviu a palavra, se converteu e agora será curado. Sabe por que tem gente que não foi curada na carne? Porque ainda não entendeu a palavra. Mas o dia que entender a palavra, vai entender o mistério da graça, vai entender a revelação do Filho de Deus, vai saber quem Jesus é. Foi isso que nós lemos aqui, Jesus ensinando os discípulos. Eu falo em parábola para quem é meu entender, para quem não é não entender. Para quem quiser entender, se converter e ser curado. Amém? Amém. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Tem gente perguntando por que eu não sou curada. Ainda não entendeu quem Jesus é. O dia que você entender quem Jesus é, você vai ser curado. Aleluia. E aí que Jesus vai falar para os discípulos: vocês são bem-aventurados. Vocês têm olhos que veem, ouvidos que ouvem. Parece um pleonasmo, parece uma repetição boba. Mas quem tem olho vê, gente. Quem tem ouvido ouve. Mas não é isso. É olhos abertos para aquilo que está no céu, ouvidos atentos para aquilo que vem de Deus. É isso que Jesus está falando, que os discípulos tinham olhos e ouvidos abertos. Vou fazer um negócio de doido aqui. Coloca a sua mão assim, ó, entre os olhos e os ouvidos. Coloca aí. Fecha os seus olhos e olhe comigo para que o Senhor abra os teus olhos e os teus ouvidos espirituais. Você pode fazer essa oração comigo? Quantos podem? Diga amém. Amém. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, não é um ritualismo, Senhor. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus fez com aquele cego, colocou a mão nos olhos, com aquele surdo, Senhor, colocou a mão nos olhos, e com aquele homem que falava de maneira, Senhor, errada, equivocada, Senhor, pela metade, colocou a mão na língua. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que é para nós levantarmos as nossas mãos sem ira, sem contendas, mas santas, Senhor, e clamarmos a Ti. Nós levantamos as nossas mãos e colocamos nos nossos olhos e ouvidos. Abre os nossos olhos para sabermos quem Tu és, abre os nossos ouvidos para ouvirmos e darmos crédito à Tua palavra, Senhor. É o desejo da nossa alma. Faça-nos sair daqui de olhos
ouvidos abertos. Amém. Aí Jesus vai dizer: vocês têm olhos, vocês têm ouvidos, vocês ouvem. Aí ele vai falar: porque muitos profetas queriam estar no lugar de vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo? E eu quero trabalhar 3 grupos de pessoas nessa noite. Os profetas, diga comigo, profetas. Os discípulos. E a igreja do século 21. Existe uma diferença entre os 3 grupos, mesmo sendo todos grupos de pessoas crentes, que creem. Os profetas tiveram o privilégio de antecipar através de palavras, de profecias, a vinda, o sofrimento, a ressurreição de Cristo. Mas eles não puderam tocar a Jesus, eles não puderam ver a Jesus. Eles liberaram pela autoridade do Espírito de Deus palavras acerca de Jesus. Eles falavam como Jesus viria, como Jesus seria, o nome de Jesus maravilhoso, conselheiro, enfim. Eles falaram sobre Jesus, mas eles não viram Jesus e nem tocaram em Jesus. Eles falaram antes que Jesus viesse. Amém? Amém. Há um privilégio, uma antecipação, um privilégio deles. Discípulos, aquilo que nós lemos que João falou. João tocou, João abraçou, João apertou Jesus, João comeu do lado dele, João orou perto dele. Você já pensou orar do lado de Jesus? Estou falando de Jesus encarnado mesmo, irmãos, que Jesus está quando a gente ora, está do nosso lado, né? Eu estou falando do Jesus, filho do homem. João ajoelhou do lado dele, João participou da Páscoa, da ceia com ele, João foi no casamento com ele. Olha que delícia! João andou com Jesus em vários lugares, lugares bons, lugares ótimos, lugares difíceis. João estava lá em Gadara quando Jesus libertou o endemoniado. João estava lá quando Jesus multiplicou pães e peixes. Nossa, que delícia! Os discípulos puderam tocar Jesus homem, abraçar, saber como ele era, o seu rosto. João fez isso, isso é o privilégio dos discípulos. Eles viveram e viram Jesus morrer crucificado, ressuscitar e levar e ser levado aos céus, exceto Judas, que se matou. Essa última parte ele não pôde ver, não é? Essas duas últimas não pôde ver. Mas eles viram o privilégio do discípulo tocar Jesus homem. Renato, mas então parece que para a igreja não sobrou nada, hein? Aí para o seu irmão diz assim: e para nós, o que tem? Jesus foi lá para o céu preparar um lugar para a gente ir também. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ensina todos os dias. O que mais que Ele deixou para a igreja do século 21? Ele deixou a sua palavra escrita. Discípulo não tinha Bíblia, discípulo só tinha a Torá, mas nós temos os 66 livros, nós temos a palavra. O que mais que Jesus deixou para nós? Ele deixou o acesso a Deus. Não precisa estar na igreja para orar, pode estar em casa. O que mais que Jesus deixou para nós? Emmanuel, Deus conosco, Deus em nós. Ou o que mais Ele deixou para nós? O nome escrito no livro da vida. O que mais Ele deixou para nós? A graça, e pela graça sois salvos, e pela graça sois salvos. Cada um com os seus privilégios. Ele deixou a graça, oh aleluia. Eu não preciso vir para o culto carregando um bezerro, um cordeiro para matar. Eu venho bonita, de salto alto, né? Que cabelo salvado por Deus, jeito. Venho adorar Jesus, por quê? Porque Ele está em mim. Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Para os profetas, a antecipação de quem Ele era. Para os discípulos, tocá-lo, vivenciar com Ele. Para a igreja, a graça. E aí, Renata? E aí que Jesus vai contar e vai explicar essa parábola para todo mundo. Ele vai ter que secar a parábola que eu expliquei para vocês já. E depois disso, Renata, depois Ele vai vir com outra parábola. Nós estamos na segunda. Vocês estão com tempo aí? Estão animados? Quantos já jantaram? Diga eu. Está toda que ninguém jantou, Deus. Segura o tempo, Senhor. Amém. Segunda parábola. Jesus vai dizer que o reino dos céus, eu estou em Mateus capítulo 13,
seu campo tem um homem que semeia uma semente que é boa. Mas os homens vão dormir, está aqui o texto, os homens vão dormir e o maligno vem e coloca lá no meio do campo o joio. O joio parece o trigo, mas não é. No vento ele vai embora, o trigo fica. O joio parece com o trigo, mas não é trigo. O trigo é a boa semente que gera, que dá fruto, que fica, que dá para comer, que dá para fazer pão, que vira pão. Mas o joio não serve para nada, só para atrapalhar o trigo, você acredita? Vai estar os dois juntos. Só que um foi o homem que plantou e o outro foi o maligno. E aí Jesus vai explicar essa parábola para todo mundo, não, para os seus discípulos. Ele conta a parábola que um homem semeou uma boa semente, saíram e dormiram. Os homens dormiram, não é só os homens. Quando eles dormiram, o maligno veio e plantou o joio. E aí está crescendo tudo junto. Os servos do pai de família, olha que coisa bonita. Os servos do pai de família, diga comigo, os servos do pai de família. Então o pai de família é o homem. O pai de família é o homem que semeou a boa semente. Os homens dormiram, o maligno veio e plantou o joio. O joio cresceu, os servos estão querendo tirar o joio e o trigo lá estão querendo tirar. O que é que o pai de família vai dizer? Deixa crescer tudo junto, porque na ceifa, na seara, os ministros vêm e tiram. Os ministros são os anjos. É Jesus explicando, não estou falando nada de bobagem não. Sabe quem é o homem que semeou a boa semente? É Jesus. Sabe quem é a boa semente? Está sentada do teu lado, está bonito, está cheiroso. É a boa semente. Eu não sou qualquer coisa, você não é qualquer coisa. Nós somos a boa semente na mão de Deus. Por que estamos nessa terra? Para que a terra não seja consumida. É por sua causa, é por causa da semente que Jesus plantou na terra, que o mal não vai vencer o bem. Então me diz, onde é que está tudo isso que você está falando, sua doida? Eu vou te contar, está aqui em Mateus, e Jesus vai explicar só para os discípulos. Mateus capítulo 13, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Agora ele não falou com todo mundo, ele contou para todo mundo, mas só explicou para discípulo. Foi para sua casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. É Jesus. Jesus é chamado de filho do homem. O campo é o mundo. Então no mundo tem gente boa e gente ruim, sim ou não? Sim. O que nós vivenciamos esse mês de abril? Aqueles ataques. Aqueles não são sementes de Deus. E eu fiquei me questionando esse mês. Eu disse: Jesus, era para ser um mês tão bom, 3 feriados. Cada uma teve 3, irmãos. E de repente vem isso, Senhor. E hoje o Senhor respondeu ao meu coração: tem semente boa e tem as plantadas pelo maligno. Quem é você? E Jesus está continuando explicando para eles, ó. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e lhe cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Quem é de Deus não queimará. Por quê? Porque é trigo, é semente boa. E tem crente dizendo pro pastor: ai pastor, essa igreja está cheia de joio. Ai pastor, tem que separar fulano de ciclano. Quem foi que disse que é o pastor que separa? Quem vai fazer a separação é o Senhor. Para de falar pro pastor quem é fulano, quem é ciclano. Ei, o dono da casa é Jesus. Ele sabe quem é quem. Ai pastor, o senhor não vai fazer nada. Não, não é ele que vai fazer. A Bíblia diz que os anjos do Senhor vão pegar quem é joio e vão lançar no fogo. Os servos queriam mandar o pai queimar. Eles mesmos queriam queimar. Vocês entenderam? Isso Jesus só explicou para os seus discípulos. A parábola foi para todo mundo, mas a explicação foi só para discípulos. Se você está
está ouvindo isso aqui nessa noite é porque você é discípulo. Diz aí pro seu irmão, você é discípulo? E eu falei com tom de dúvida, vocês replicaram. Tem que falar com certeza, irmãos. Essa foi a segunda parábola que Jesus explicou. Vai percebendo que as parábolas de Jesus têm semente. Sim ou não? As duas até agora tinham semente. Vamos para a terceira parábola? Ela é bem rapidinha. Está em Mateus capítulo 13, versículo... Vocês já entenderam, né? Que o joio não é o pastor que tira, não. É Jesus que leva quando ele quiser, manda os anjos arrancar e queimar no fogo. Você fica de boa aí, tá? Todo mundo achar que você é trigo também. A parábola do grão de mostarda, nós estamos em Mateus capítulo 13, versículo 31. Essa daqui é a minha favorita. Ela é tão curtinha, ela é bonita. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Naquela época, o conhecimento da época tinha como menor semente o grão de mostarda. Para as pessoas que moravam ali, no conhecimento daquela cultura, era o menor grão, o grão de mostarda. Ele é muito petitiquinho. Mas quando ele é plantado, ele pode chegar a uma árvore de 3 metros de altura. Então ele começou muito pequenininho e foi enterrado, porque plantar tem que enterrar, para plantar tem que enterrar. Ele foi enterrado, e quando ele foi enterrado, ele não cresceu magicamente. Ele passou por todo o processo para que ele tivesse alcançado 3 metros de altura. Jesus resume bem a história, porque o poder da parábola é esse: é ser rápido para a pessoa pegar rápido, para entender logo, que era isso. Então Jesus contou que pegou o homem pegou, lançou a semente, plantou a sementinha ali no grão de mostarda, e de repente aquela semente cumpre todo o seu propósito e processo e cresce. E vira uma grande árvore. E se não bastasse vir a árvore, a Bíblia vai dizer que as aves vêm e se aninham naquela árvore. Então quer dizer que ela tem ramos, quer dizer que ela tem galhos, e que aqueles galhos são propícios para que as aves do céu venham ali. Vocês fizeram a imagem aí junto comigo? Era pequenininho, foi passando todo o processo, crescendo, 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 virou uma grande árvore, tem passarinho ali. Visualizaram isso? Amém? Amém. Jesus está dizendo que o reino do céu é semelhante a isso. Uma árvore. Não, o reino do céu começa pequenininho no coração de alguém. Uma sementinha de um culto hoje, que é regada pelo outro culto amanhã, que aí vem o sol para esquentar no outro culto no outro dia, aí vem a chuva no outro culto no outro dia, e aquilo que era uma semente tão pequenina no coração de alguém, agora está criando raiz, porque nenhuma árvore cresce para cima primeiro cresce raiz. O cedro do Líbano demora muito tempo para despontar, porque ele cria raízes por anos. Eu quero te dizer nessa noite que tem crente cujas raízes estão aumentando. Deus está aumentando as suas raízes. Para quê, Renata? Para você virar um grande exemplar do reino de Deus na terra. Começou pequenininho, passou por todo o processo, cresceu para baixo, despontou tímido, mas foi crescendo. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu me lembrei desta igreja. Começou tão pequenininha, começou com tão pouquinha gente, e de repente não tem mais lugar para as crianças, estão cultuando lá fora, e o Senhor manda dizer que é pouco, é pouco, é pouco. Tem ramos, tem ramos, tem ramos, tem galhos, tem ramos desta casa. Tem ramos desta casa. Renata, o que as aves vêm fazer? O que as aves vão fazer na árvore? Buscar descanso. Aí eu me lembrei de um salmo que vai falar onde as aves ficam. É rapidinho, o Salmo 84. Ele é bonito, você vai ver. Salmo 84, verso 3. Os filhos de Corá estão falando sobre a casa do Senhor.
E eles vão dizer isso aqui que é lindo. E tem uma canção da Lília Soares que chama Pardal, que é linda, que diz assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então quer dizer que aquela árvore que simboliza o reino dos céus é uma árvore de altares. E o que é que tem no altar? No altar tem oferta, holocausto. O que é que tem no altar? No altar tem a queima da carne, para que suba um cheiro agradável a Deus. Sabe o que haverá aqui nessa igreja? Um altar onde as aves do céu encontrarão pouso. Não estou entendendo, Renata. Esta não é uma casa oferecida e ofertada a outra pessoa, senão o Deus de Israel. E o altar aqui queima a carne, para que suba um cheiro suave e agradável ao Deus. Ninguém subirá neste altar para aparecer, mas para que a glória do Senhor resplandeça nesta casa. Não é show, é altar, não é púlpito qualquer, é casa, é árvore, é morada de Deus nesta igreja. O passarinho encontrou morada nos altares. A árvore cresceu tanto que as aves se abrigavam nela. Esta é a casa do Senhor. Esta é uma porção do reino de Deus na terra. Uma porção que começou pequena, mas que ampliará seus ramos e que trará para cá aquilo que vem do céu. O pardal encontra casa, andorinha, ninho para os seus e a sua prole. Pastor, essa será a casa de muitas famílias. Deus vai salvar famílias aqui. Vai começar com uma semente pequena no coração de um. De repente está no marido, de repente vem o filho, de repente vem a sogra, de repente vem o sogro, de repente aquilo que era um tronco só está ramificando para grandes ramos. Esta é boa e verdadeira palavra de Deus. Haverá famílias e famílias convertidas nesta casa. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda tão pequeno que, plantado pelo homem, cresceu e virou abrigo de passarinho. Oh, aleluia. E aí, Renata, nós estamos na terceira, vamos para a quarta? Ela é muito curtinha, não vou nem ler. Jesus está contando parábola para todo mundo. Essa daqui todo mundo escutou. A do joio todo mundo escutou, mas a explicação são os discípulos. A quarta parábola é uma mulher que pegou fermento e derramou em 3 porções. E a massa levedou, a massa cresceu. A mulher é a igreja. Haverá crescimento de pessoas que pregam nesta igreja, pastor. Haverá crescimento de obreiros e obreiras que preguem nesta igreja. Mais um pouco de tempo e não vai precisar nem chamar de fora, porque Deus vai levantar da casa. Tem fermento aqui. Aqueles que querem pregar, o Senhor está liberando uma palavra, tome posse dela. Haverá fermento de Deus para que o pão cresça na casa, para que o pão cresça nesta casa. Oh, aleluia! O reino dos céus é semelhante à mulher que pegou o fermento, colocou e o pão cresceu. Colherinha de fermento e o pão cresceu. 4 parábolas Jesus contou para todo mundo e agora ele vai embora. A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo 36, eu já li, capítulo 13, versículo 36, que Jesus foi para casa. Tchau, multidão, não curou ninguém, não batizou ninguém, não libertou ninguém, só ensinou e foi para casa. Quando ele vai para casa, os discípulos querem saber do joio, nós já explicamos o joio. Vamos agora para a 5ª parábola, amém? Essa não é uma parábola para a multidão, é uma parábola só para discípulo. A 5ª, a 6ª e a 7ª é só para discípulo. Olha para o teu irmão e diz assim, ó, é para nós. A 5ª parábola que Jesus está dizendo é: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, para a alegria dele, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mas eu fiquei enroscada nisso aqui, vocês não têm ideia.
Foi, mas esse homem achou o tesouro. Catasse esse tesouro e levasse embora para casa, porque ia comprar o terreno. Não achou lá o tesouro? Cata o tesouro e vai embora, gente. Quem que viu? Brasileiro, a gente faria isso com eles. Você acha R$2 para a rua, você não vai perguntar de quem é, vai, irmão? Meu marido devolve até troco mais para os outros, com medo dos funcionários do ter que repor o dinheiro. Olha que homem de Deus. Ele repõe, ele não leva vantagem nada, Rogério devolve tudo. Fala, Senhor, que homem de Deus, Jesus, ainda bem que o Senhor equilibra esse casamento. Ele levou também, viu, irmão? Não vieram pegar a coisa dos outros, não. Basta na escola nós catar o X da colega, já não. Aí Jesus pergunta. O homem achou o tesouro escondido naquele campo. Ele guardou o tesouro lá. Pegou todo o dinheiro que ele tinha. Foi lá e comprou o campo. Renato, o que tem a ver isso com o reino de Deus? O reino de Deus é feito de escolha. Ou eu escolho viver o reino de Deus na terra, ou eu escolho não viver. Ou eu invisto tudo que eu sou para viver o reino de Deus na terra, e tudo que eu tenho para viver o reino de Deus na terra, eu abandono o barco, porque meia coisa não dá certo. Ele pegou tudo que ele tinha, ele vendeu em troca de um tesouro. O que você está dizendo, Renata? Eu estou te dizendo nessa noite para você parar de ficar entre dois pensamentos, um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja. Não, larga tudo para trás, pega toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu ânimo, pega esse corpinho lindo que Jesus te deu e vem e pega o tesouro e fica com o tesouro que é Jesus Cristo. É o maior tesouro que alguém pode ter, é acesso ao reino de Deus. Chega de viver mais ou menos aqui, mais ou menos lá. Larga tudo para trás, escolhe o tesouro. Larga tudo para trás e escolhe Jesus. E a sexta, Renata, a sexta parábola está aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 45. O reino dos céus é semelhante ao homem homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou-a. De novo, abrir mão. Você quer viver uma vida de reino de Deus? É preciso abrir mão. É necessário abrir mão do palavrão, da cervejinha, da vida fácil, da sexualidade permissiva. É necessário abrir mão. Ele procurava pérolas, achou uma pérola grande, preciosa, largou tudo para trás, abraçou a pérola e disse: é isso que tem valor. Jesus está nos fazendo um convite nessa noite. Quer viver o reino dos céus? Investe tudo no reino dos céus. Mas o que eu invisto, Renata? Investe você, investe seus bens, investe sua casa, investe seus filhos, investe. Dá tudo para Deus, dá seu filho para Deus. Eu já dei na Rafaela antes dela nascer. Ela é tua, Jesus, toma conta, porque eu não dou não, Jesus, dou conta dela não. E não dou, irmão, o senhor sabe que eu não dou. Eu chamo ele, ó, vem aqui, Jesus. Essa menina aí, ó, é tua, já dei, tá bom. Investe tudo no reino. Jesus não falou isso para qualquer um, Jesus falou para discípulos. Você sabia que os discípulos fizeram isso? A Bíblia vai dizer que quando Jesus faz aquela pesca maravilhosa para Pedro foi lá, lançou a rede no lugar certo, depois de não ter pescado nada. Você conhece, está em Lucas, se não me engano, acho que está em 3 evangelhos esse texto. E aí o que acontece? Aí, quando Pedro pega aquele monte de peixe, ele fala: ai, Jesus, vai longe de mim que eu sou pecador. Jesus fala: meu filho, agora que eu quero mesmo. Aí o que Jesus faz? Pedro, a partir de hoje serás pescador de almas, pescador de homens. O que Pedro faz? A Bíblia vai dizer em Lucas que, deixando tudo, seguiram Jesus. Eles largaram tudo para trás e foram atrás de Jesus. É bem verdade que quando Jesus é crucificado e morto, eles não viram Jesus, eles vão voltar para a pesca. Jesus já tinha aparecido uma vez para eles, e aí eles vão voltar para a pesca, mas eles largam tudo de novo. Eu não sei quantas vezes você vai ter que largar, eu só sei que vale a pena largar. Deixa tudo para lá e viva o reino de Deus na terra. Só para discípulos Jesus falou da pérola, só para discípulos Jesus falou do
tesouro e só para discípulos Jesus falou isso aqui, ó. E isso aqui é uma verdade para nós, é a última parábola, a 7ª parábola. Eu estou encerrando. Posso chamar o grupo para cantar um último louvor? Enquanto o grupo vai chegando, eu já vou encerrando, você já vai ficando de pé. Última parábola, 7ª parábola, Jesus vai dizer aqui em Mateus: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. A palavra do Senhor é rede, que fisga peixe. Apanha toda a qualidade de peixe, peixe bom e peixe ruim. Peixe que presta e peixe que não presta. Quem é que vai limpar a rede? É o pescador? Não, são os anjos do Senhor no dia da seara. O que você está dizendo, Renata? Eu estou dizendo para você que tem crente bom e crente ruim. Não fui eu que falei, foi Jesus. Que tem crente de todo jeito. Mas quem é que vai dividir o que é bom e o que é ruim? É Jesus. Não sou eu, não é você. Estando cheia, puxam para a praia, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será a consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Não somos nós, irmãos. Não é você que limpa a igreja, não é você que diz quem é bom e quem é ruim. O Senhor sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem. Pedro falou assim: eu vou com o Senhor até a morte. Não vai nada, Pedro, você me nega. Galo canta, você nega. O Senhor sabe quem é quem. Eu não sei, você não sabe, Ele sabe quem é quem. 7 parábolas, nós estamos encerrando. 7 parábolas. A primeira é das boas sementes, que vai ser gerada. A segunda é do joio e do trigo. A terceira é a da árvore do grão de mostarda. A quarta é do fermento. A quinta é a parábola do tesouro. Essa é só para discípulo. A sexta é da pérola. A sétima é a parábola da rede. Jesus contou 7 histórias. 4 voltadas para todo mundo, 3 voltadas só para os crentes. E você ouviu todas elas. Quem é você? Você é aquele que larga tudo para seguir Jesus? Ou você é aquele que fica com um pé lá, um pé cá? Quem é você? Você é o que vende tudo e pega a pérola preciosa? Ou você é aquele que escolhe as outras e deixa de grande valor? Quem é você? O peixe bom que nada conforme a ordem do Senhor? Ou o peixe ruim que vai ser tirado para fora? Quem é você? Você é o trigo que gera pão? Ou você é o joio que será queimado? Quem é você? E quando eu digo isso, é uma pergunta que o Espírito fez para mim. Quem somos nós? Amém? Feche os seus olhos, olhe comigo que nós vamos louvar a Deus com o último louvor. Estaremos encerrando a nossa participação nessa noite. Senhor maravilhoso e bendito, a Tua palavra foi liberada, ministrada aos nossos corações. Nós queremos viver o reino dos céus na terra, Senhor. Nós queremos experimentar, Senhor, o gozo e a alegria que vem de Deus, porque há isso no reino dos céus. Nós queremos viver, Jesus querido, as promessas, Senhor Jesus querido, que estão na Tua palavra, porque isso está no reino dos céus. Nós queremos viver, Senhor, o protocolo do reino dos céus, Senhor, em que os últimos serão os primeiros, em quem chora, Senhor, é aquele que vai sorrir, meu Deus. Nós queremos viver um reino de paz, amor, justiça, Senhor, na nossa casa, mas para isso temos que fazer decisões, precisamos escolher, Senhor. E nessa noite eu quero crer no meu coração que esta palavra que veio de Deus vai mexer, Senhor, com a mente, o coração, a alma, e vai fazer com que os teus filhos e filhas escolham a Ti, Senhor. Escolham a Ti, meu Deus. Que toda palavra profética liberada a esta igreja se cumpra, Senhor, porque está no Teu controle. Foi o Senhor quem trouxe esta palavra, Senhor.